Grande Daniel, bom dia. Tá me ouvindo? Ouve bem? Will, bom dia. Tá me ouvindo? Funcionando bem aqui o áudio? Volume de voz tá bom? Ah, então beleza, maravilha. Deixar a galera entrando. E aí, já tá com o seu café aí separado? Opa, maravilha. Muito bem. Falar. O Will pediu para falar do café aqui. Hoje eu peguei um grão, abri um pacote novo ali de um grão, que o meu já tinha acabado. E ele é um grão com notas é de um produtor do Paraná, interior do Paraná. A maioria acaba sendo ali de Minas, né? Mas essa é uma fazenda de café no Paraná, muito boa. E ele tem notas de expresso. Eu pensei em fazer um expresso para dar um up, uma carga adicional, mas o estômago ele tá mais sensível nesses dias, então tô indo no coado mesmo. Mas ele tem notas de tangerina. Ele é um café bem frutado assim. Notas de tangerina e casca de laranja, sabe? Um café bem diferente, vale a pena experimentar. Depois vou até pegar o nome aqui, acabei não marcando, esqueci, mas passo para vocês aí a referência depois, para quem quiser, eu deixo marcado no post. O fornecedor, o fabricante, ele é a fazenda que vende um café bem interessante, diferente do normal aí que a gente está habituado a tomar. 8 e quanto? 83. E expresso é Nespresso, e você está tomando outra marca, enfim. Dani, bom dia. Agora deu sede. Muito bem. O pó ele faz o expresso. O expresso ele é mais forte. É bom para dar uma carga adicional aí nos dias que a gente tá mais cansado, né? Mas eu evito, eu acabo tomando mais o coado aí.
mas é uma boa também, eu gosto, também no final de semana. Bom, vamos embora, vamos começar aí, a gente fala, começa aqui o conteúdo, né, e à medida que as pessoas também forem entrando, a gente vai interagindo um pouco mais. O tema que eu separei para a gente conversar hoje é sobre o EVP. Essa semana a gente está fazendo a primeira turma do Recrutador Digital na Prática, que é o curso, né, que eu lancei aí semana passada, semana retrasada, e o principal ponto nesses primeiros dias de curso foi sobre a importância e a construção do EVP, né? Então, esse é um assunto que muitas vezes no recrutamento, enfim, headhunters, recrutadores de forma geral, não dão tanta atenção, né? E eu faço uma defesa muito grande aqui da importância da gente conhecer e construir, caso não haja, né, minimamente uma ideia de EVP, um conceito, e após isso, obviamente, implantar, né, trabalhar esse conceito, não basta ficar só nas ideias. Mas fiquei os dois primeiros dias do curso, né, segunda e terça, a gente ficou vendo só EVP, modelo de construção, o que precisa ter, né, por onde começa. Então isso foi bastante importante. E eu vi que muitas dúvidas, muitos pontos surgiram, então resolvi trazer aqui para a gente conversar um pouco mais e de alguma forma tentar clarear, né, a ideia que está por trás disso e a importância. Então acho que o primeiro ponto é definir o que é o EVP, né? Traduzindo a sigla, né, a sigla do inglês, EVP é a proposta de valor para o colaborador. Simples do ponto de vista, né, da tradução, mas é bastante complexo do ponto de vista da execução e do desenvolvimento desse trabalho, né? Como é que a gente começa, então? Acho que antes de falar de como a gente começa, por que é importante a gente ter um EVP, né? Se a sua empresa não tem, ou ele ainda não está tão desenvolvido, né, não tem um nível de maturidade alto, por que ela deveria olhar para isso? Bom, porque enquanto proposta de valor para o colaborador, ela é o teu caminho, é a tua conexão de proposta única para aquelas pessoas. Ela é o que te diferencia em termos de para o mercado, né, como um local bacana de trabalho, como um local para você aprender, desenvolver, né? Do ponto de vista da marca, é aquilo que a marca, né, promete em termos de experiência, em termos de entrega, em termos né, de produto, enfim. Então, o EVP, por mais que ele esteja conectado, obviamente ele tem que estar conectado a uma estratégia de branding organizacional, corporativa, mas ela é substancialmente uma estratégia de marca empregadora, né, e não da marca comercial. Tanto é que a maioria, né, se você for comparar os guias, né, das melhores empresas para se trabalhar e os guias das empresas mais lembradas pela mente do consumidor, né, os top of minds da vida, você vai verificar que existe poucas empresas que estão nos dois itens, né, porque não há uma relação direta entre você ter uma marca forte, lembrada pelo consumidor, e essa marca, ela ter a sua... essa marca, do ponto de vista de marca empregadora, ela ter a mesma força da marca comercial. Normalmente isso não ocorre, são coisas distintas.
Para que você fortaleça a tua marca empregadora, você precisa, obviamente, construir um EVP. Né? Esse EVP ele envolve 3 grandes contratos, 3 grandes conceitos, né, que a gente traz aqui. O primeiro deles é o que a gente chama de contrato transacional, que são aquelas... é o combinado no contrato, né? É o que está relacionado ao cargo, à função, a salário, a benefícios, a expectativas de entrega, né? Acordos do ponto de vista ético, compliance, enfim, todas as regras, né, que são definidas ali num contrato que tem a ver com a operação, né, daquela vaga, daquela posição. Esse é o contrato transacional e muitas vezes esse é o aspecto mais visível desse EVP. Tá? E aqui para mim é um primeiro erro, né, porque do ponto de vista do EVP, essa é a parte mais fácil que qualquer empresa, qualquer concorrente, qualquer organização consegue copiar e consegue fazer igual. Porque salário por salário, desde que você tenha capacidade financeira, você pode prometer, enfim, você pode, né, fazer frente. Benefícios também, né? Você pode ter ali algum diferencial, um plano de saúde um pouco melhor, um pouco pior, vale refeição, vale transporte, enfim, mas essa é a parte mais fácil, né, das empresas se equalizarem. Né? Então, do ponto de vista do EVP, é importante, obviamente, né, acho que também está na hora da gente naturalizar que a gente não trabalha só por propósito, o dinheiro é importante, né? Quem diz o contrário provavelmente está desconectado aí da realidade do mundo, mas essa é a parte mais simples do EVP, né? Mais óbvia. Então, o primeiro passo é entender esse contrato transacional, né? Fazer o levantamento das informações, tal. Isso, enfim, aqui não dá para a gente ficar abordando de forma tão alongada, mas eu acho que é um ponto que a gente trabalhou bastante no curso, né? E como é que a gente faz isso? Através de questionário, de frameworks, né? De uma série de mapas mentais, enfim, uma série de ferramentas que permite a gente levantar, né, essas informações, seja do ponto de vista do contrato transacional ou dos outros 2 que eu ainda vou trazer aqui. O segundo tipo de contrato que a gente tem é o contrato de marca, né? E o contrato de marca ele tem a ver com as promessas que aquela organização, que aquela empresa, né, ela faz para o mercado. Né? Então, quando ela diz que ela é uma empresa eticamente responsável, socialmente responsável, ecologicamente responsável, o que a gente espera ver no dia a dia, o que a gente espera encontrar num processo seletivo, o que a gente espera ter no dia a dia organizacional, é esse comprometimento. Né? Então eu tenho uma promessa de marca, um posicionamento, né? E aqui nos últimos anos a gente tem visto as empresas se manifestarem, se posicionarem sobre assuntos que nem sempre, ou que historicamente, melhor, né, elas não se posicionavam, né? Falaram, isso não é da minha alçada, como questões relacionadas a gênero, a ética, a corrupção, né? Então eram temas que as empresas evitavam se posicionar, e hoje muitas delas têm uma postura ativista nesse sentido, né? De defender, de deixar claro para toda a sociedade, para todos os stakeholders que de alguma forma se relacionam com aquela organização, qual é a opinião, qual é o posicionamento,
né, não só a opinião, mas qual é o posicionamento, qual é a prática que ela tem com relação àquele assunto, seja ele, como eu falei ali, a violência de gênero no mercado de trabalho, a equidade de gênero no mercado de trabalho, questão de diversidade e inclusão, questões relacionadas à ética e comportamentos anticorrupção, fair play, enfim, todo o mercado. Então tudo isso hoje, né, é uma promessa que a marca faz perante esses stakeholders e que as pessoas esperam, né, no seu dia a dia encontrar essa promessa sendo cumprida, ou pelo menos perseguida ali, né? Esse é o segundo contrato de marca, então tem a ver com as expectativas que a empresa, né, com relação às expectativas das promessas que essa empresa faz. E o terceiro contrato é o contrato psicológico. E aqui são questões que muitas vezes estão implícitas, né? Você não está ali no contrato, né? Não é uma questão que a empresa ela promete, enfim, ela se expressa ali no mercado, né, de forma mais objetiva, mas você tem uma expectativa implícita com relação àquele ponto. Então, normalmente aqui a gente tem as questões relacionadas à liderança, desenvolvimento e aprendizagem, né, a uma comunicação aberta e fluida. Então, são questões mais subjetivas, né, que estão implícitas num relacionamento, mas que não aparecem de forma mais explícita mesmo, né? Você não tem ali um acordo, né? Não está escrito, são questões que estão implícitas ao próprio relacionamento entre colaborador, candidato e empresa. E por que esses 3 pontos são importantes para o EVP? Porque são eles que vão dar luz, né? São eles que vão fazer com que a gente consiga construir, erguer uma proposta de valor para o colaborador que seja única, né? E por que é importante ser único? Porque se a gente não cria algo que seja único, ou no mínimo diferenciado, que faça sentido dentro daquela organização, para aquele mercado, para aquelas pessoas, a gente vai estar... a gente não tem um diferencial competitivo, né? E aí, lembrando, né, das forças, né, ali do Potter, enfim, dos conceitos de vantagem competitiva, tal, já muito trabalhado na administração, se você não tem, né, esses diferenciais competitivos, a tua grande força competitiva é custo, é preço. E aí, custo-preço, todo mundo compara centavo, né? Quando, na verdade, você tem outros elementos que poderiam te gerar uma vantagem competitiva em que o preço não seja uma barreira, né? Em muitos mercados, as pessoas pagam valores extremamente altos por um mesmo produto, né? Se você comparar, por exemplo, o mercado de telefonia, enfim, de aparelhos celulares, você tem algumas marcas que têm um posicionamento, né, muito alto em termos de preço. Poxa, mas tem concorrência? Tem, mas elas construíram, né, em cima daqueles produtos um posicionamento muito diferente. Elas não brigam por preço, não brigam por custo. Estão falando de outros diferenciais. Quando a gente está falando de marca empregadora, quando a gente está falando do EVP, a gente está falando exatamente desses diferenciais competitivos. Como é que eu me diferencio frente ao colaborador, a candidatos e candidatas, sem pensar, sem trazer o salário como único referencial, ou como o salário como principal diferencial? Porque isso a curto e médio prazo é extremamente perigoso, né? Você consegue ser copiado se esse é o teu único diferencial para que você consiga fazer frente à concorrência. Você tem que oferecer valores cada vez maiores, né?
Então, o que a gente precisa entender é que o EVP ele pode sim, pro recrutamento, ser um grande diferencial do ponto de vista de atração dos talentos, né? Porque senão a gente fica só imaginando que ali é triar currículo, é fazer entrevista, é fazer teste, dinâmica, né? E isso é etapa, né? São as etapas da jornada do candidato, da candidata dentro daquele processo seletivo. Mas eu tenho uma etapa antes, que é a atração desses talentos, né? Que dependendo do mercado que você tiver, a dinâmica é extremamente concorrida. Se você não tiver um EVP, né, muito bem consolidado, muito bem desenvolvido, você vai ter uma dificuldade muito grande para atrair. E se você tem essa dificuldade para atrair, obviamente você vai ter dificuldade no teu processo seletivo, porque você vai ter candidatas que não são os mais adequados, talvez nem em qualidade, nem em quantidade, né? E aí você está achando que o processo que é o problema, e não é o processo que é o problema. O que é problema é você não ter fortalecido a marca empregadora, a tua capacidade de atrair pessoas qualificadas, né? Aqui não estou falando exatamente de quantidade. Quantidade sim é importante em alguns aspectos, mas não é não é sobre quantidade, é muito mais sobre qualidade, sobre atrair as pessoas certas para o negócio, né? Não se trata de atrair muitos, mas de atrair as certas, né? E o EVP é que vai te dar sustentação para essa estratégia. Ele não se constrói do nada, né? Tem todo esse arcabouço teórico por trás, e a partir do entendimento desses principais conceitos, o que a gente faz no curso é trabalhar com frameworks, né? Então trabalhar ali com modelos, né? Para mapear todas essas questões e ajudar a empresa a construir isso. É fácil? É simples? Não, obviamente não. Demora meses, né? Um EVP ele pode demorar 6 meses, 8 meses, na melhor hipótese, para você ter ali um resultado expressivo, você vai levar uns 4 meses pelo menos, né? Isso entendendo que você tem um nível legal de maturidade com relação ao processo, que você tenha pessoas, né? E falo isso para que a gente não tenha uma expectativa de achar que é do dia para a noite, né? Que eu vou pegar uma receitinha de bolo ali, vi um artigo na internet, vou copiar e colar e vamos fazer e vai sair. Não é assim tão simples. Mas o ponto mais importante, na minha opinião, é que a gente comece, que faça, né? Então, a ideia do curso é trazer recursos, né? Trazer conceitos e, fundamentalmente, prática para começar esse trabalho. Então, puxa, vamos começar por algum lugar, vamos entender, né, quem é essa organização, quais são os valores, né, como é que ela olha para o futuro, como é que está com relação àqueles 3 contratos, né, marca, psicológico e transacional, e a partir disso a gente constrói o conceito de EVP da organização e vai para a prática, né? Então a gente, depois de obviamente construir, a gente precisa comunicar isso para o mercado, né? Comunicar isso para as pessoas. Para a tua organização, se esse EVP foi bem construído, ele já é algo natural, porque é algo que as pessoas vivenciam na prática, né? Para o candidato, para candidato, dentro do processo seletivo, é algo que vai vender a tua empresa, que vai atrair essas pessoas para a tua organização. É o que a gente chama no recrutamento de desenvolver, né? O EVP é parte de uma estratégia de desenvolvimento de um inbound recruiting, que é fazer com que o teu recrutamento, assim como no marketing a gente tem uma estratégia de inbound, de gerar leads, de gerar possíveis clientes, né, dentro de uma estrutura qualificada de marketing e venda. No recrutamento é a mesma coisa. A gente precisa construir uma estratégia em que
o primeiro ponto é despertar o interesse de um candidato, de uma candidata dentro desse processo seletivo. E a partir disso, todo o funil, ela entra num funil e a partir disso você desenvolve o processo. Mas para isso você precisa ter muito bem, ou pelo menos ter começado ali uma estratégia de EVP. Se você não tiver esse EVP já sendo trabalhado, novamente, o risco é você não atrair os talentos certos. Isso vai custar muito dinheiro, né? Porque contratar o certo e contratar o errado, o custo é basicamente o mesmo, né? Só que pelo menos o custo inicial, né? Depois tem um custo de manutenção daquele colaborador, ou na pior hipótese de desligamento, que amplia aí muito, né, esse custo de pessoas no geral, né? Então o custo de contratar certo ele pode ser mais trabalhoso nesse sentido da gente ter que fazer todo esse mapeamento, mas ele é muito mais assertivo, né? Então, para mim está aí a importância da gente olhar para o EVP, né? De curto, médio prazo. Ele não vai trazer grandes mudanças na organização, né? Mas de longo prazo ele pode mudar o jogo, porque ele vai te trazer um olhar sobre o teu relacionamento com as pessoas, né, seja tuas pessoas internas quanto externas, né, e isso pode te reposicionar no mercado. Isso pode fazer com que você tenha custo de contratação muito menor, ou que você tenha uma assertividade no recrutamento muito maior, porque você está selecionando, recrutando as pessoas que estão alinhadas à tua proposta de valor, né? E não tem uma proposta melhor ou pior, né? Porque, né, para dizer que algo é melhor ou pior, a gente deveria comparar coisas parecidas, similares, né? Se a proposta é parecida e similar, ela já foge de um dos principais elementos do EVP, que é construir uma proposta única, que não possa ser copiada, né? Se aquilo pode ser copiado, se o que você está propondo em termos de EVP é algo que pode ser facilmente copiado, você vai ter, a briga vai ser por remuneração, por benefícios, enfim, né? É uma parte importante do EVP? Sem dúvida, mas não na minha opinião, o principal ponto para a gente trabalhar, né? Principalmente se você não for uma empresa que tenha condições de fazer frente a isso, né? E a maioria das empresas não são. A maioria das empresas, quando a gente olha o Brasil, são empresas pequenas e médias, que não tem como fazer frente a remunerações, né, estrondosas. Talvez já tenha vivido isso. Alguém chega e fala, você ganha 4, o cara chega e fala, ok, eu tenho uma proposta aqui para ganhar 8. Cara, vai ser feliz, porque se eu estou pagando 4, provavelmente não tem hipótese alguma de eu chegar a cobrir uma oferta de 8, né? Mas se esse é o único diferencial, você fica perdido, né? Mas se na tua proposta de valor existem outros elementos, né, talvez as pessoas, num exemplo como esse que eu dei de 4 e 8, talvez não segure, talvez não sustente, mas, né, numa diferença um pouco menor, as pessoas vão pesar. Puxa, olha, aqui eu não tenho, né, a remuneração não é tão alta, mas eu tenho um equilíbrio de vida, mas eu tenho um ambiente de trabalho bacana, de desenvolvimento, de feedback, né, sem questões de assédio, de violência. Poxa, é próximo de casa, é um lugar que valoriza as pessoas, né, que contribui com uma missão, com uma causa que eu acredito, e você leva isso em conta, né? Diferente de uma situação em que o único, né, o principal valor é a questão financeira.
Então, essa na minha opinião, a principal importância da gente formular um EVP consistente com a organização, para que a gente possa, de fato, criar uma política de médio e longo prazo de atração e retenção de pessoas, né? E aqui retenção não é reter por reter, mas, né, pode até ser um tópico de uma próxima conversa, mas é reter as pessoas certas, né? Porque também reter por reter não faz muito sentido hoje, mas o EVP ele pode direcionar a gente nessa estratégia. E isso foi basicamente os 2 primeiros dias de curso. A gente trabalhou muito conceito, né? Mas muito mais ainda a prática, porque esse é o grande pulo do gato, né? Se a gente for ver aí o que tem na internet, a gente olha muito conceito, né? Vai achar centenas de vídeos no YouTube, textos, enfim, não falta literatura sobre o assunto. Mas eu vejo que tem uma falta muito grande ainda de como é que a gente faz isso na prática, né? Quais são os frameworks, quais são as práticas de trabalho, né? Quando você está falando, tá bom, tem que fazer o EVP, tá? Como é que eu começo? Como é que eu colho informações? Como é que eu estruturo um questionário para fazer esse tipo de levantamento? Como é que eu faço as tabulações? Como é que eu comparo e faço inferências com relação aos dados que eu encontro, e a partir disso eu vou elaborando esse EVP, vou sofisticando, né, a depender, obviamente, da tua necessidade, do teu nível de conhecimento de temas tão diversos como marketing, dados, negócios e modelagem, né, de dados também. Isso envolve aí, em algum momento, pode envolver modelos matemáticos mais complexos, se você tiver uma quantidade muito grande de dados, né? Mas no básico, se você é uma pequena empresa, não tem grandes softwares, não tem grandes conhecimentos sobre esses temas, começa com um questionário básico, levantando essas informações, entendendo o que as pessoas valorizam, o que elas querem, né? E a partir disso você vai construindo e vai colocando novos elementos nesse EVP e ele vai ganhando forma, né? Enfim, acho que era um pouco disso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Quem tiver, vi que o Pacheco chegou aí, Felipe, bem-vindo, Bárbara, Paulo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, a gente ainda tem uns minutos aí para bater um papo. Tomar um café. O ruim daqui é que a gente não consegue interagir, né? Onde encontro... Quer dizer, interage assim, né? Mas não dá para falar ao vivo. Onde encontrar mais conteúdo sobre EVP? Bom, acho que se for no Google você encontra muita coisa. A grande questão é você filtrar esses conteúdos, né? Eu acho que tem algumas fontes muito boas, né? Então, acho que o Daniel Costa, tem algumas pessoas no Brasil que para mim são referências em marca empregadora. Então, acho que o Daniel Costa é um deles, né? Ele trabalha bastante esse conceito de marca empregadora e também muito de forma prática e tal. Tem um fundamento teórico também bastante grande, isso é importante. O pessoal da Employer Branding Brasil também trabalha muito bem a questão da marca empregadora, do EVP. O Caio Infante, Suzy e a Winnie, né, são os três ali do Employer Branding Brasil, acho que eles trabalham muito bem isso. A Viviane
me fugiu o sobrenome dela, Viane Manzi, e a Bruna Mascarenha também trabalham muito bem esse tema. São duas executivas de mercado aí na área de marca empregadora, employer brand, employer experience. Acho que, na minha opinião, são as três principais referências aí no Brasil, né? Fora, tem muita gente legal fazendo coisas boas também, né? Então, tem uma comunidade, depois eu marco aqui, agora me fugiu o nome, é World Community, enfim, agora não vou lembrar aqui, mas que é uma comunidade de vários executivos de empresa gerando esses conteúdos. Eu gosto bastante do pessoal da AIHR, a Academia Internacional de RH. Eles geram bastante conteúdos, não só sobre isso, mas outras áreas do RH. Acho que tem cursos muito bons, tal, em dólar, tá, um negócio meio pesado para a nossa realidade, mas fazem bons conteúdos. A gente mesmo aqui, né, no Recrutador Digital tá gerando também bastante coisa. Então acho que hoje o que eu vejo é que, assim, do ponto de vista de conteúdo, a gente tem muito, não falta conteúdo, né? O que falta é prática, né? As pessoas ainda não conseguiram se apropriar desses conceitos, né? Porque é o que eu digo, a prática ela vem só com a prática. Você não mata a fome lendo cardápio, você não adquire conhecimento, saber lendo, né? Isso é importante, traz todo um processo reflexivo, cognitivo, mas você precisa colocar em prática, né? O EVP não é um conhecimento teórico, né? Ele é sobretudo um conhecimento prático, inclusive porque, como eu falei, dependendo da realidade que você vive, vai ser muito diferente, né? Fazer um EVP numa pequena empresa que não tem estrutura, que você está começando o trabalho, é uma prática. Você fazer um EVP numa startup que já está crescendo, escalando, tem time, né, já tem posicionamento de mercado, é outra coisa, é outra prática. Você trabalhar o EVP de um grande banco, de uma grande instituição que opera em N países, tem culturas locais diferentes, né? Porque, enfim, você tem essa questão da localidade, tem produtos diferentes, né? É outra coisa, né? Vamos imaginar, poxa, olha, tem um Unilever com centenas de marcas, né? Eu tenho uma fintech, um Nubank da vida, né? Uma Stone, e eu tenho a papelaria, né, do Zé, né, ou a padaria do Antônio, e são coisas completamente diferentes. Então, pensar nesses cenários é que vai te ajudar a entender mais sobre a prática, né? Para quem que eu estou construindo isso? Porque senão fica deslocado. Se eu pegar o que faz uma Ambev, uma Unilever, e tentar aplicar, às vezes, na padaria, ou mesmo numa Stone, num Nubank, não vai, né? O ritmo aqui é outro, né? Então, isso é um ponto, acho que, importante para a gente prestar atenção, né? Muito mais sobre, não só buscar o conteúdo, mas, fundamentalmente, colocar em prática aquilo que está vendo. A Artiline fala, né, conteúdo tem sobrando na rede, mas conteúdo certo e valor errado, né? A gente vê muito, no EVP acontece muito isso, mas também em termos de conteúdo a gente vê muito isso, né? Pasteurização, as coisas, porque do ponto de vista do conteúdo, do conceito, você escreveu aquilo uma vez, né, fez todas as considerações, está lá, ninguém vai reinventar a roda, né?
ou reinventar a roda é difícil, né? Pô, tem um negócio aí que tem milhares de anos, mudou um pouquinho ao longo desses milhares de anos? Mudou, mas ainda assim o conceito é o mesmo, um objeto esférico que roda, pronto. Você roda com borracha, roda com um material mais tecnológico, mas conceitualmente, né, a gente está falando da mesma coisa. Então, acho que hoje a gente tem muito conceito já, né? O que falta na minha avaliação é a prática, e é por isso que a gente criou o curso, que é para dar a oportunidade das pessoas de fato aprenderem na prática. Algo mais, pessoal? Uma outra pergunta, dúvida? Não? Bom, então acho que ficamos por aqui. Hoje a gente passou um pouquinho aí, mas acho que foi super produtivo, super legal o bate-papo. Na próxima semana, próxima quinta-feira, então a gente se vê aqui no Café com RH. Quem tiver mais dúvidas, enfim, quiser, manda direct aí, a gente vai se falando. Acompanhe também as redes sociais, LinkedIn, aqui no Instagram, a gente está sempre postando conteúdo novo e de valor. Boa semana, pessoal. Valeu!